Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, vocês estejam se cuidando das pessoas próximas a vocês. Nós estamos passando por um momento difícil e o objetivo meu agora é trazer um pouco trazer uma oportunidade para vocês para desenvolver atividades que fujam um pouco dessa rotina que a gente está vivendo de isolamento, né? Então eu quero proporcionar uma oportunidade para vocês continuarem aprendendo, para vocês continuarem estudando, ocupando a mente, mas ao mesmo tempo sem colocar um estresse e uma pressão desnecessária, tá bom? Então eu vou tentar conduzir as atividades de modo que a gente dê continuidade ao nosso curso de uma maneira suave. Então, no nosso último encontro presencial, nós tínhamos desenvolvido o conceito e a fórmula de juros compostos. Então eu vou trazer aqui uma extensão, uma continuidade disso, depois vou indicar alguns exercícios para vocês, tá bom? E vamos ver, né, se em breve a gente se reencontra presencialmente. Bom, então nós estamos no capítulo 2 do nosso livro-texto, que trata de juros compostos, e hoje eu vou falar com vocês dos conceitos de taxa equivalente, taxa efetiva e taxa nominal, tá bom? Bom, lembrando, nas nossas primeiras aulas, taxas equivalentes são taxas que parecem ser diferentes numericamente, mas quando elas são aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo, elas produzem o mesmo volume de juros. Essa é a definição de taxa equivalente. Nós vimos também que no contexto de juros simples, a maneira da gente converter taxas era por meio da proporcionalidade. Ou seja, se nós pegássemos uma taxa ao ano e quiséssemos passar para mês, bastava a gente dividir essa taxa anual por 12. Isso se dá porque a fórmula de juros compostos, a fórmula de juros simples, ela estabelece uma relação linear entre a taxa e o prazo da operação. No entanto, no regime de juros compostos, as coisas são diferentes. A taxa proporcional não é a mesma coisa que taxa equivalente, porque a fórmula de juros compostos estabelece uma relação entre a taxa e o prazo que não é mais linear, ela é exponencial. E, portanto, nós precisamos aplicar operações de potências e raízes quando a gente quiser converter taxas que estão em prazos diferentes. Tá bom? Por exemplo, temos duas situações aqui. Qual taxa de juros compostos trimestral equivale a uma taxa de 25% ao ano? E um banco divulga que a rentabilidade de uma aplicação é de 10% ao semestre. Qual é a taxa equivalente composta bimestral? Então nós estamos sempre no contexto de juros compostos. Então, vamos pegar o primeiro exemplo. Para a gente resolver esse primeiro exemplo, primeiro vamos desenvolver a noção de como é que as taxas se acumulam no contexto de juros compostos. Então, como é que uma taxa mensal produz um efeito acumulado em um ano? Se a gente pegar a fórmula de juros compostos e decompor, a gente vai ver que é o PV, multiplica por 1 mais I no primeiro mês, esse resultado multiplica por 1 mais I do segundo mês, todo esse resultado multiplica por 1 mais I no terceiro mês e assim por diante, até que nós vamos ter o PV multiplicado por uma base que se repete 12 vezes. E, portanto, nós temos uma potência de base 1 mais I e expoente 12. Então, uma taxa mensal acumula-se durante 12 meses por meio de uma potência, e a relação matemática, né, a fórmula matemática para isso, é uma potência de expoente 12. Então, por exemplo, se a gente tem uma taxa de 3% ao mês, queremos saber sua equivalente anual, como é que a gente faz? A gente pega a taxa equivalente, então a gente sempre soma 1 quando a gente vai calcular a taxa equivalente, porque esse 1 aqui equivale ao PV, tá bom? É a nossa referência. A gente soma 1 mais a taxa mensal, ela vai se acumular por 12 meses, porque a gente quer equivalente anual. Então, vai se multiplicar, essa base vai se multiplicar por ela mesma 12 vezes. Subtraímos 1,
resulta em 1 mais 0,03 elevado a 12 menos 1, 0,42576. O que significa isso? 42,58% ao ano equivale a 3% ao mês. Igualmente, 3% ao mês equivale, no regime de juros compostos, a 42,58% ao ano, aproximadamente. Tá bom? Se fosse uma situação contrária, nós temos uma taxa de 36% ao ano, queremos saber o seu equivalente mensal. Algumas pessoas fariam a conta rapidamente e diriam 3% ao mês, 36 sobre 12. Isso só no regime de juros simples. Juros compostos não podemos fazer isso, porque a taxa foi acumulada por uma potência de 12. Como é que a gente reverte uma potência? Tirando a raiz equivalente a ela. Então nós vamos calcular a taxa equivalente, 1 mais a taxa anual, e vamos tirar a raiz duodécima, que é a mesma coisa que elevar essa base a um expoente 1 sobre 12. Subtrai 1. 1 mais 0,36 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Nós teremos então 0,025955, ou seja, uma taxa de aproximadamente 2,6% ao mês equivale a 36% ao ano. Tudo bem? Então vamos agora na situação problema. Qual taxa de juros compostos trimestral é equivalente a 25% ao ano? Uma possibilidade é a gente pegar essa taxa ao ano, passar para mês e depois passar para trimestre. Como é que a gente passa para mês? Tira a raiz duodécima. Como é que a gente passa para trimestre? Eleva a terceira potência. Então a gente pega 1 mais a taxa anual, tira a raiz duodécima, e aqui dentro da chave teremos então 1 mais a taxa ao mês. Elevamos a 3, teremos então 1 mais a taxa ao trimestre. E aí no final a gente subtrai 1. Então 1 mais I anual, se a gente distribuir aqui pela regra da potências de mesma base, né? Potência de potência, então nós teremos que 1 mais I anual elevado a 3 sobre 12. 3 sobre 12 é a mesma coisa que 1 quarto. 1 mais I elevado a 1 quarto menos 1. Então essa é a maneira da gente converter uma taxa anual para trimestral. Substituindo os valores, 0,25, nós vamos ter então que 5,74% ao trimestre equivale a 25% ao ano. O outro exemplo, o banco divulga que a rentabilidade de uma aplicação é de 10% ao semestre, com a taxa equivalente composta bimestral. É o mesmo raciocínio. Vamos pegar essa taxa ao semestre e passar para mês. Como? Semestre para mês, foi produzido por 6 acúmulos potenciais. Vamos então tirar a raiz sexta. Para bimestre, a gente leva a potência de 2. Então temos que a taxa equivalente é 1 mais a taxa semestral, elevado a 1 sexto, raiz sexta. Isso aqui então dentro é a taxa mensal, 1 mais a taxa mensal, e levamos a 2 para ter a taxa bimestral. Distribuindo aqui os expoentes, 1 mais I elevado a 2 sextos, menos 1, 1 mais I elevado a 1 terço, menos 1. Substituindo o valor, nós teremos então o que? 3,23% ao bimestre equivale a 10% ao semestre. Tá certo? Então, a partir desse raciocínio, nós podemos agora desenvolver a fórmula da taxa equivalente, uma fórmula que se aplica a qualquer situação. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar em todas as situações em que a gente quiser converter taxas que estão em prazos diferentes. Nessa fórmula nós temos que a taxa equivalente é igual a 1 mais I, onde I é a taxa que eu tenho, Q sobre T, Q é o prazo que eu quero para a taxa equivalente, T é o prazo da taxa que eu tenho. Então, se a gente voltar aqui, nós vimos que eu tinha uma taxa semestral, aqui, eu tenho semestral, eu queria bimestral. No exemplo anterior,
eu tinha uma taxa anual, eu queria uma taxa trimestral. Tá bom? Vamos aplicar a fórmula então. Uma pessoa realizou operações com ações e obteve uma rentabilidade efetiva de 9,6% em 10 meses. Qual é a rentabilidade equivalente anual das operações? Ou seja, se eu tive um rendimento de 9% em 10 meses, isso equivale a quanto em um ano? Usando a fórmula da taxa equivalente, basta eu substituir 9,6 é a taxa que eu tenho, 10 é o prazo que eu tenho, 12 é o prazo que eu quero. Substituindo esses valores aqui na fórmula, nós vamos encontrar que 9,6% em 10 meses equivale a 11,63% ao ano. Tudo bem? Bom, então, com base nessa fórmula e nessas aplicações que eu mostrei para vocês, eu deixo esses 3 exercícios para vocês fazerem e treinarem a cálculo de taxas equivalentes. Tá bom? Um outro conceito importante, muito presente na nossa disciplina, vai ser o de taxa efetiva. O que é uma taxa efetiva? É como se fosse uma taxa real, é a mesma coisa que taxa real. Ela é a taxa que é apurada, ou seja, ela é obtida durante todo o prazo da operação e ela é formada exponencialmente, ou seja, juros compostos. Então, para a gente, taxa efetiva está sempre no contexto de juros compostos. Tá bom? Por exemplo, uma taxa de 3% ao mês determina uma taxa efetiva de juros de 56,45% ao ano. Observem o seguinte, uma relação muito parecida de taxa efetiva com taxa equivalente. E, de fato, no contexto de juros compostos, e é isso que acontece. Taxa efetiva e taxa equivalente são usadas em situações diferentes, muitas vezes com o mesmo significado. Então, a gente poderia dizer que uma taxa de 56,45% ao ano equivale a uma taxa efetiva de 3,8% ao mês. Tá bom? Aqui a gente já tem um conceito um pouquinho mais complicado, que é o de taxa nominal. Taxas nominais, elas surgem. Como é que a gente vai identificar a presença de uma taxa nominal? Quando o prazo da capitalização dos juros for diferente do prazo da taxa de juros. E aí então nós estaremos diante de uma taxa nominal. Por exemplo, considere uma taxa de juros nominal, então isso vai ter que ser falado para vocês, tá? Uma taxa de juros nominal de 36% ao ano, porém capitalizada mensalmente. O que significa isso? Que essa taxa de 36% ao ano, ela vai ser aplicada ao capital de forma mensal. Mas o fato de aparecer essa palavra nominal faz com que a gente tenha que usar uma regra especial para a conversão. Antes disso, prazo da taxa e da capitalização são diferentes. Percebam, taxa ao ano e capitalização mensal. E tem que aparecer essa palavra nominal. Como é que a gente converte nesse contexto, quando aparecer essa palavra nominal, como é que a gente converte taxa de um prazo para outro? Por meio da proporcionalidade. Então a capitalização ela vai ocorrer por juros proporcionais simples. Ela vai ser uma capitalização composta, mas a forma da gente calcular a taxa é por juros simples. Então, calcular a taxa efetiva. É um pouco confuso, eu sei, e vamos ver isso em funcionamento para ficar mais claro. Então, a gente vai ver, quando a gente for aplicar, que a taxa nominal ela é diferente da taxa efetiva. Ela não mostra a verdadeira taxa da operação. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, taxa de juros nominal, 36% ao ano, capitalizada mensalmente. Qual é a taxa efetiva anual da operação? Primeiro, vamos achar a taxa efetiva da operação. Como ela é nominal, sua conversão para efetiva, no prazo da capitalização, se dá pela proporcionalidade. Então vejam, ela é 36% ao ano, mas ela vai ser efetivada, vai ser capitalizada ao mês. Como é que eu passo de mês para ano? Desculpa, de ano para mês.
pela proporcionalidade. Então, eu vou pegar essa taxa, 0,36, vou dividir por 12. Essa taxa de 0,03 ao mês é a taxa efetiva da operação. Só que ela vai ser capitalizada agora de forma composta. Então, nós vamos calcular a taxa equivalente anual dessa taxa efetiva, de 3% ao mês, usando a fórmula da taxa equivalente. 1 mais I, Q sobre T, que é o que eu quero, T é o que eu tenho. Então, eu tenho uma taxa ao mês, eu tenho 1, eu quero 12. 1 mais 0,3 elevado a 12 menos 1. Então, percebam, 3% ao mês é equivalente a 42,52% ao ano. Ok? Mas a taxa que tinha sido mostrada para a gente era de 36% ao ano. Então percebam que foi apresentada uma operação em que a taxa nominal era de 36% ao ano, capitalizada mensalmente. Qual é a taxa efetiva dessa operação? São duas. Na verdade, a taxa efetiva mensal é 3%, a taxa efetiva anual é 42,58%. Então percebam que a taxa verdadeira efetiva ao ano vai ser bem maior do que a taxa indicada. Dentro daquele nosso conceito de que quando está escrito, quando aparece a palavra nominal, o valor que está apresentado não é o verdadeiro valor. Então é a mesma coisa, tá? Tem alguns exercícios aqui para vocês, ok? Para vocês fazerem. Vocês vão usar a mesma mecânica que foi desenvolvida aqui, converter a taxa para o prazo por meio da proporcionalidade, acumular a taxa por meio de juros compostos. É sempre assim, tá? Bom, e fazer o contrário? Se eu tiver uma taxa, como que eu obtenho uma taxa nominal a partir de uma taxa efetiva? Então agora eu estou dizendo o seguinte, a taxa efetiva da operação é 36% ao ano. Qual seria uma taxa nominal que produziria esse resultado se ela fosse capitalizada mensalmente? Bom, primeiro eu tenho que calcular o equivalente mensal dessa taxa. Então agora é o caminho contrário. Eu pego 1 mais 0,36, que é o ano, elevo a 1 sobre 12 para obter a taxa ao mês, 2,59548. Essa é a taxa ao mês, essa é efetiva, essa também é efetiva. Mas qual é a taxa nominal que produz 36% ao ano capitalizada mensalmente? Eu pego a taxa efetiva mensal e multiplico por 12. E eu vou ter 0,311458. Então essa taxa de 31,15% ao ano, nominal, capitalizada mensalmente, iria resultar numa taxa efetiva de 2,6% ao mês e 36% ao ano. Tudo bem? Eu sei que vai causar uma pequena confusão aí com vocês, mas se vocês lerem o capítulo, se vocês resolverem os exercícios, eu tenho certeza que vocês vão dominar com certa rapidez esses conceitos, tá? Tem um exercício aqui para vocês treinarem e minha recomendação é que vocês estudem as seções 2.2 e 2.3 do livro, capítulo 2, e façam os exercícios de 1 a 19 e o 37 e o 38. Tá bom, pessoal? Bom trabalho, bom estudo e cuidem-se de vocês mesmos e das pessoas próximas a vocês.